Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Hoje nós estamos falando de síndrome de Vick. Nós temos no último programa aqui o atleta medalhista dos Jogos Escolares de Minas Gerais, Ataíde Júnior. Ele tem essa síndrome, com 18 anos de idade, e descobriu essa síndrome há 3 anos atrás. Não enxerga mais. E o Dr. Luciano Nassi, oftalmologista, está explicando as causas dessa doença, como surgiu, os tratamentos. Mas nós vamos dar uma pausa um pouquinho agora para a gente ver os gols da vitória do Cruzeiro em cima do Criciúma. Foi ao Sul e ganhou e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Em números de pontos está empatado com o Botafogo, mas em saldo de gols está na frente. Vamos lá. Feliz da vida, né, Luciano? 2-1, o time com pinta de campeão, 12 rodadas só, viu? Não vai ficar alegre demais não, porque são só 12 rodadas. É uma preocupação que eu tenho, essa liderança está muito no começo do campeonato. Começo. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas é um dia de cada vez, nós estamos com muita humildade. Sofreu muito ano passado. Exatamente. Time quase rebaixado, mas estamos timaço esse ano, viu? Eu também. Marcelo está consertando aquele Cruzeiro, é um timaço, é um bom técnico. E olha, o Luan está fazendo um gol, o meio de campo. E realmente o Cruzeiro está com pinta de campeão aí, hein? Fábio está com atuação fantástica. Sempre foi bom goleiro, né? Verdade. Foi injustiçado, é um dos goleiros injustiçados desse Brasil. Você viu o Jefferson lá, que me desculpa os botafoguenses, mas Jefferson nunca foi melhor do que o Fábio, Jefferson do Também Botafogo. Concordo. Nunca foi. Tomara que agora o Filipão convoque o Fábio, pelo menos encerrar a carreira e falar, pô, fui para a seleção brasileira, que tá perto aí. Seria uma coroação, né? É verdade. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui. O Botafogo empatou com o Atlético, tem 24 pontos, que nós havíamos falado, só que o Cruzeiro está na liderança. E ajudou o Atlético, hein? O Atlético estava lá em 17º, foi para 16º. Eu vi os cruzeirenses torcendo para o Atlético na última rodada, só que tem aqueles firmes, né? Não torço para o Atlético, não torço para o Atlético. Tipo o Ildeu. É verdade. O Ildeu falou que não torcia para o Atlético, não. Sapucaí, dentista, falou que o atleticano não sofre, que o atleticano não tem emoções. É o atleticano fanático aquilo lá. Mas o Cruzeiro realmente está muito bom, viu? Tomara que chegue ao título brasileiro, porque tem um de cada vez. Um mineiro conquista a Libertadores, outro conquista o brasileiro, fica tudo em Minas, hein? Ficaria ótimo assim. Doutor Luciano, vamos continuar o nosso papo aqui sobre síndrome de Vick. Como que faz o diagnóstico de quem tem essa doença, essa síndrome? O diagnóstico, nós vamos tentando buscar a doença, tentar achar sinais que configurem a doença. O primeiro exame é o exame clínico, oftalmológico, onde vai ser, através do exame de mapeamento de retina, de fundo de olho, você vai ver que o nervo óptico, o disco óptico, né, que é a cabeça do nervo óptico, ele perdeu as características normais. Ele, ao invés de ser um disco óptico róseo, ele começa a ficar pálido. Os reflexos pupilares também passam pelo nervo óptico, então acontece uma diminuição dos reflexos pupilares, a pupila começa a dilatar, porque ele perde o estímulo para contrair a pupila, é outro sinal importante. Uma alteração da visão de cores e a partir do momento em que você faz esse exame clínico, você começa a lançar mão dos exames complementares.
Dois exames são fundamentais para a síndrome de DeVick. Primeiro é a ressonância magnética, onde você vai estudar a anatomia do nervo óptico, como eu falei anteriormente, se fosse um fio encapado, como que está os fios e a capinha desse fio, que é o nervo, que é a bainha de mielina que reveste o nervo óptico, que é o sítio de ação da síndrome. Outro exame muito importante também é a punção do líquido cefalorraquidiano, porque existe uma inflamação na medula e essas células inflamatórias, esses anticorpos, essas proteínas inflamatórias, elas ficam passeando pelo líquido que banha o cérebro e a medula. Então nós fazemos uma punção na medula e vemos se ela está inflamada. Então, uma punção do líquido que banha a medula, inflamada, dando sinal de células inflamatórias nesse líquido. Uma ressonância magnética mostrando que o nervo óptico está edemaciado, está inflamado, com um quadro de baixa visual, nós podemos praticamente fechar o quadro de síndrome de DeVick. Ô Luciano, como é que o tratamento? O tratamento já explicou, né? Como é que é feito o tratamento? O tratamento é muito individualizado através de drogas anti-inflamatórias, né, imunossupressoras. A Taíde, por exemplo, ele toma um remédio que é usado para quem faz transplante de órgãos, né? Para que ele não desenvolva mais reação inflamatória contra o próprio nervo dele. E vai tomar para o resto da vida? Por enquanto, sim. Enquanto ele está estável, ele não tem, esse remédio não tem trazido efeito colateral para ele, tem tolerado bem, então vai tomar por tempo indeterminado. E a cura para essa síndrome? Não tem ainda? No momento não temos, mas essa síndrome faz parte de um espectro de doenças que são neurites e neuromielites ópticas, que são focos de investigação de vários centros de estudo. Na verdade, a grande esperança nossa é a pesquisa com células-tronco, porque o nervo óptico, todo o sistema nervoso, ele não regenera. Então, uma vez danificado, ele não regenera. Por isso que o quadro de cegueira desses pacientes são, até o momento, irreversíveis. Com a aplicação de células-tronco, a gente pode tentar, existe uma hipótese de que essas células-tronco vão regenerar essa capinha do nervo óptico, essa bainha de mielina, e voltar a transmitir impulso do olho para o nervo, porque o olho dele está perfeito. O olho desses pacientes estão perfeitos. Só que a transmissão do impulso do olho para o nervo óptico é que está comprometida. Então ele tem um cérebro perfeito para interpretar a imagem, tem o olho perfeito, ele só não tem o canal de comunicação entre os dois. Então as células-tronco virão para sanar essa deficiência anatômica, né, que a síndrome de DeVick e outras neuromielites causam. Está em pesquisa ainda em nível animal, a pesquisa com células-tronco. Alguns países, irresponsavelmente, já têm aplicado essas células em humanos. Por que eu digo irresponsavelmente? Porque nós não sabemos ainda como que essas células vão manifestar no organismo humano. Essas células vão se reproduzir e formar um tecido. Agora, elas vão se submeter às regras do organismo? Elas vão se diferenciar organizadamente ou vão virar um câncer? Quem garante? Só observação. Então nós não podemos implantar essas células ainda em humanos, porque nós não sabemos a repercussão delas a longo prazo. A gente sabe que na teoria elas podem regenerar um tecido que tá morto. Mas e essas células, como que elas vão manifestar? Elas podem transformar um câncer, podem invadir outros tecidos. Então por isso que ela não está em modelo experimental, e é bom que fique nesse modelo experimental até nós termos segurança e conseguir responder essas perguntas todas. Muitos pacientes são jovens ainda e vão pegar o benefício da célula-tronco, eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Eu acredito nisso e transmito esse otimismo meu para os pacientes. Porque eu acompanho aí alguns centros de pesquisa, estou sempre em contato, em congresso, me encontro com os preceptores, chefes desses serviços, e a posição deles é essa: nós vamos chegar lá. Eu fiquei impressionado com o que disse a Taíde. Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte: olha, se a minha vida mudou para melhor, se eu voltar a enxergar bem, se não, tá ótimo assim. Ele falou maravilhoso esse relato, né? Maravilhoso um relato desse, porque é isso que o que nós podemos falar para um paciente a partir do momento que ele desenvolveu uma deficiência visual severa, um quadro de cegueira legal. Nós damos opções, nós temos lá na clínica oftalmológica
um serviço de visão subnormal, né, onde a doutora Juliana Mineiro, ela é especialista em visão subnormal, é a única especialista em visão subnormal no norte de Minas. Ela tenta auxílios ópticos para o paciente, ela tenta estimular o paciente a conviver com aquela deficiência, e nós temos também uma pedagoga que dá suporte para ela, a Cecília, que ajuda ela que ajuda o paciente a adaptar com esses auxílios ópticos. Uma lupa, iluminar o ambiente, uma leitura, um uso de bengala, uso de telescópio. Então, assim, cada paciente tem um auxílio óptico que ajuda ele. Existe o CAP, que faz um trabalho maravilhoso, ensina braille. Ou seja, a gente tenta, com muita serenidade, mostrar para o paciente que existe um outro universo por trás daquele. O que aconteceu com a Taíde? A Taíde não só conheceu esse universo que existe depois da cegueira, como ele entendeu, achou um caminho a seguir, e hoje ele é esse Ataíde que nós vimos aí hoje, um cara centrado, esportista, saudável, com hábitos de vida saudável. E alto astral, muito gozador. Alto astral. Cruzeirense, um abraço para você, viu, Ataíde? Ele ouve o programa nosso, ele não enxerga, né? Ele ouve e manda um abraço. Ele estava gozando aqui do outro. Ele falou que a desculpa do aleijado, gozando do Vitor, do aleijado, é a muleta. Eu falei, e do cego? É a bengala, cego. É gozador demais. Então, ok, nós batemos um papo com o Dr. Luciano Solianassi, oftalmologista, falou sobre síndrome de Vick. Muito obrigado a você pela audiência, pela sintonia e pela preferência. Um abraço a todos e até o próximo programa.